Beleza. Então, é a nossa ementa aí, né? Então, primeiro, propriedades mecânicas dos aços, fabricação dos aços, tá? Utilização. Depois nós vamos ver dimensionamento. Dimensionamento de elementos esbeltos, a compressão. O que é elemento comprimido? É pilar, né? Principalmente pilar é elemento de treliça. Então, nós vamos ver dimensionamento, aprender a dimensionar uma peça de aço submetida a uma determinada tensão, né, um determinado esforço. Nós vamos aprender a dimensionar essas peças de aço. Dimensionar, gente, significa... O que é dimensionar? Dimensionar é falar assim, eu vou usar uma peça de tal tamanho, de tal seção, né, de tanto de área de seção por espessura tal, enfim. Isso aqui é dimensionar. E você faz isso baseado na carga ao qual o elemento está sujeito. Então, é o caminho das pedras, né? Você tem uma carga, aquela carga gera uma tensão no elemento, e aí você dimensiona, você estabelece o tamanho daquele elemento de aço para resistir a uma determinada carga. E nós vamos começar com elementos comprimidos, tá? Depois nós vamos ver barras tracionadas, comprimidas, quando isso acontece ao mesmo tempo, né? Porque tem vigas que ela está submetida ao mesmo tempo à tração numa parte da seção e a compressão na outra parte da seção, né? Fletidas, né, que são elementos submetidos à flexão e submetidas à flexão e à compressão, que é a popular flexo-compressão. Então, nós vamos aprender a dimensionar isso aí, a trabalhar, a ver quais são os elementos que existem, né, a ver como é que você agencia esses elementos, como é que você usa cada elemento, cada perfil, tá? E depois a gente vai ver dimensionamento de ligações, que no caso da estrutura metálica, são duas ligações básicas. Ou você usa solda, aliás, são três ligações. Ou você usa solda, ou você usa parafuso, ou você usa as duas coisas. Então, nós vamos aprender como que usa cada uma delas, quando que usa cada uma delas, e mencionar. Por exemplo, eu tenho uma viga com a característica tal, chegando num pilar. Quantos parafusos eu preciso para poder fazer a ligação daquela viga com o pilar? Porque a tendência do parafuso é rasgar o pilar, né? Ou rasgar a viga, né? Pensa, você faz um furo na chapa, no pilar, e coloca um parafuso ali. A tendência do parafuso é rasgar a chapa. Então, aí você tem que fazer o dimensionamento para que os parafusos suportem o esforço que é despendido naquela ligação ali, né? O parafuso não pode quebrar e a chapa não pode rasgar. Então, isso aí é uma ciência. Ou então solda. Solda tem que ter o que é a solda? A solda é na verdade, um metal fundido, né? Derretido. Então, você tem que ter um volume de metal derretido nas ligações que você garanta a continuidade estrutural da peça. Aquela ligação, ela não pode romper, ela não pode quebrar. Para ela não quebrar na ligação, você tem que ter uma determinada quantidade de massa de material, né? Que é aquele fundente, que na obra o povo chama aquilo de eletrodo. Quantos quilos de eletrodo eu vou gastar? Eletrodo é o quê? Eletrodo é um elemento que você bota ali no equipamento de solda, né? E funde ele, e aí ele gera aquele cordão de solda. Então, nós vamos estudar isso, tá? E nós vamos estudar também um projeto de galpão. Nós vamos fazer um projeto de galpão metálico, tá? Nós vamos fazer um projeto de galpão metálico. Vocês vão aprender a lançar os pilares, a calcular mais ou menos a carga deles ali, tá? De cada pilar, e para poder pré-dimensionar um galpão metálico, todo inteiro, um galpão com pilar, com treliça, certo? Nós vamos aprender a fazer isso, tá? Isso aí, quando a gente terminar isso, nós vamos estar mais ou menos no começo do mês de maio.
Depois eu vou apresentar para vocês o calendário. Hoje, daqui a pouquinho, eu apresento o calendário para vocês. Aí a gente vai entrar em estruturas de madeira. Estrutura de madeira é o quê? Propriedades da madeira, também propriedades físicas, né? Que o engenheiro tem que entender das propriedades físicas do material, como que o material se comporta. Madeira, por exemplo, é muito sensível a fogo, é muito sensível à umidade, ela muda de volume quando ela está sujeita à umidade, então isso é um problema. Ela é muito sensível a ataque biológico, micro-organismos, fungos, insetos. Então, você tem que entender as propriedades da madeira e saber como tratar a madeira para ela ficar um elemento mais resistente, certo? Resistente a intempéries, resistente ao tempo, resistente à carga. Só para vocês terem uma ideia, a norma de estrutura de madeira, ela fala que um telhado de madeira tem que ser trocado a cada 10 anos. Vê se pode. Você vai falar isso para o seu cliente. Eu vou fazer o telhado do senhor aqui, mas não tem que trocar ele daqui a 10 anos. O cliente vai bater na sua cara. Mas é isso que a norma diz. Então, se você faz um tratamento com a madeira, se você faz o utilizado correta, se você utiliza o tipo de madeira correto, né? Você consegue aumentar a vida útil do telhado. E eu estou falando telhado, porque telhado é o elemento mais utilizado de madeira, né? Mas qualquer coisa que você for fazer de madeira, se você utilizar ela corretamente, tratar ela corretamente, aí você consegue uma vida útil maior, né, nos elementos, qualquer elemento de madeira que você for utilizar, tá? Então é isso, tipo de madeira, beleza, né? Depois é dimensionamento de elementos estruturais lineares, principalmente treliça. Qual que é o negócio nosso para dimensionar em madeira? Treliça, tá? Que é a popular tesoura de telhado. Se você pegar o telhado de sua casa e se ele for de madeira, se você olhar, às vezes você vai ter lá uma tesoura. O que é uma tesoura? Uma treliça. Em geral, treliça triangular, né? Então, nós vamos aprender a dimensionar treliças de madeira. Treliça, aquele elemento, né? Aquele elemento plano, no qual as cargas são aplicadas nos nós da treliça. É onde ali os montantes se encontram, as peças se encontram, né? Na parte de cima da treliça, é ali que a carga é aplicada. Então, a utilização de treliças permite que você faça peças estruturais leves, relativamente leves, conseguintemente relativamente baratas, né? Então, nós vamos aprender, quando eu falo aqui em dimensionar, nós vamos aprender a dimensionar treliças, principalmente treliças. Tá? Também dimensionamento de ligações, né? Que no caso da madeira, é feita de 3 formas. Prego, que não é o ideal, né? Porque às vezes a madeira é dura, e dá um trabalho para o prego entrar na base da marretada, né? Da martelada. E se a peça for grande, não é uma boa ligação. Então se utiliza, mas pode ser usado, né? Prego, ou parafuso, ou chapas metálicas. A ligação entre as estruturas de madeira, as peças de uma treliça, é feita através de chapas metálicas parafusadas. Então, você pode olhar na sua casa, lá, na sua tesoura, lá, e ver se não tem algumas chapas metálicas que fazem ali a interação entre as peças de madeira. Tá? De qualquer maneira, nós vamos estudar isso. Como é que você dimensiona e faz as ligações em uma treliça de madeira. E nós vamos fazer um projeto completo de uma treliça de madeira, tá? Treliça de telhado. Nós vamos pegar um telhado, dimensionar um telhado e vamos fazer um projeto completo de uma treliça de madeira. Beleza, né, cara? Isso aí é extremamente útil. Se você for pegar a obra aí, precisa fazer projeto aí de treliça de telhado, né? Isso é um conhecimento extremamente útil. Tá? Galera, deixa eu só fechar a porta aqui, só um minutinho.
deixar para vocês verem. Mudei de lugar aqui hoje. Bom, então, estava falando, né? Nós vamos fazer no final um dimensionamento completo de uma treliça de madeira, tá? Conhecimento bacana e, né, para quem vai para a obra, é um conhecimento super interessante, tá? Aí a nossa bibliografia, eu vou deixar para vocês aí, nesse material, para vocês conhecerem, embora eu não vou usar nenhum livro particularmente, eu vou fazer um apanhado de um pedaço, uma parte, de outra parte, tá? Eu uso muito esse livro aqui chamado Edifícios Industriais em Aço. Eu uso isso muito. Esse é o livro que eu comprei, que eu recomendo que você compre um, né? Todas as disciplinas é bom você ter um livro. Esse é o livro que eu tenho. Eu devo usar muita coisa dele, mas você não precisa comprar o livro. Você pode usar o material que eu vou disponibilizar, né? Que sai desse livro. Agora, se você quiser um dia no seu escritório ter uma fonte de informação, é bom ter um livro. E de madeira, eu uso muito esse do Pfeil aqui, ó. O cara chama Walter Pfeil. É estrutura de madeira. Lembrando que esses livros, eles têm na biblioteca, tá, gente? Para ele ser de uma bibliografia básica, ele tem que existir lá na biblioteca da faculdade, tá? Aí a bibliografia complementar, eu vou deixar aí para vocês verem depois, né? Não ler não, porque... bom, agora deixa eu interromper esse compartilhamento aqui e botar um outro, para eu mostrar para vocês o calendário, tá? Como que vai ser o calendário nosso nesse semestre, vocês entenderem como que vai ser o nosso calendário. Isso aí também vai ficar no Moodle. Tá? Então tá aí, ó, nosso calendáriozinho. Primeiro é hoje, né? Dia de fevereiro, que a gente vai falar sobre histórico dos aços, vantagens e desvantagens das estruturas de aço. Vou falar sobre isso hoje. E fora, assim, essa apresentação do ementa, do calendário, né, que nós estamos fazendo, e depois nós vamos falar desse outro ponto aí, histórico dos aços, vantagens e desvantagens. Depois, no dia 16 de fevereiro, gente, é carnaval. Aí você está se perguntando, mas vai ter o carnaval mesmo? Vai ter. A universidade vai parar 3 dias, segunda, terça e quarta. Então, não vai ter aula nesse dia. A gente retorna no dia 23 de fevereiro com a aula sobre fabricação de aço, que é como que o aço é fabricado, quais são os tipos de aço que existem vários, né? Quais outros tipos de ligas que existem de próximas do aço, enfim. E vai ser no dia 23. Depois, no dia 2 de março, qualidades físicas dos aços. Aí tem mais a ver com resistência à tração, resistência à compressão, resistência à abrasão, né? E qual aço que ele é utilizado em cada situação, resistência a intemperismo também, né? A agressividade ambiental, tudo isso nós vamos ver nessa aula aí, dia 9 de março. Dia 16 de março, ligações. Não, perdão. Dia 9 de março, qualidades físicas de aço, dia 2, né? Dia 9 é utilização de aço, tipos de perfis. Aí a gente vai ver os perfis que existem no mercado, o perfil. O que é um perfil primeiro, né? Você vai entender o que é um perfil. É um tipo de peça com determinada seção, a gente chama de perfil. E barras de aço, barras redondas, barras quadradas, barras chatas, trefilados, né? Trefilados são cabos, arames e cabos. Então, isso tudo nós vamos ver esse dia aí, dia 9 de março. Depois do dia 16, nós vamos falar sobre ligações, né? Que é aquela coisa que eu falei para vocês de soldas ou parafusos.
soldas ou parafusos, tá? No dia 23, configurações de estruturas de aço. Quer dizer, o que é configuração? Eu vou ensinar para vocês como que você lança pilares de aço, de metálicos, como que você lança vigas metálicas, como que você pré-dimensiona peças. Pré-dimensiona, sim. Se eu vou fazer um projeto, qual mais ou menos o tamanho dessa peça? Então, existe uma ciência que te permite pré-dimensionar as seções. Tá? Então, isso nós vamos ver nessa aula aí. Dia 30 de março, dimensionamento de estruturas, atração. Compressão também. Dimensionamento de estruturas nesse dia aí, tá? Aí nós vamos pegar as peças e vamos submeter essas peças a determinadas tensões de tração, de compressão, e vamos aprender como dimensionar essas peças. Como que eu pego uma peça submetida a uma tensão e determino o tamanho dela. Aí nós vamos validar nosso pré-dimensionamento, né? Nós vamos ver que o nosso pré-dimensionamento vai ficar próximo do real. Aí, dia 13 de abril, primeira avaliação. Tá? Então, a primeira avaliação nossa, dia 13 de abril, é na semana de avaliação. Aí, tá? Dia 20 de abril, vamos falar sobre incêndio. Dia 27 de abril, incêndio assim, né? Quando eu falo incêndio, é comportamento das estruturas de aço em situações de incêndio, que é uma coisa que pega muito para a estrutura metálica, sabe? Então, nós vamos ver esse dia aí. As normas pertinentes, como que a estrutura se comporta, enfim. Depois, no dia 27, um exercício de projeto, onde a gente vai projetar um galpão de aço, tá? Vamos tentar fazer o máximo de detalhamento possível nesse dia aí, para vocês verem como é que faz. E no dia 4 de maio, a gente começa com madeiras. Madeiras, começando com tipos e tratamentos, né? Que é o que eu falei para vocês, né? Os tipos de madeiras e os tratamentos são colocados. Depois, no dia 11 de maio, nós vamos falar de produtos de madeira, compensados, aglomerados. Vamos ver o que é um compensado, o que é um aglomerado, o que é um MDF, como é que a gente usa isso na construção civil. Dia 18 de maio, telhados de madeira, e no dia 25, um exercício de telhado. Quer dizer, aqui nós vamos lançar o telhado, conhecer os elementos do telhado, e no dia 25 nós vamos fazer um projeto mesmo, de telhado, tá? No dia 1º de junho, eu botei reunião, mas eu acho que eu vou precisar de 2 aulas para fazer essa parte do exercício de telhado. Então, se eu precisar de aulas no dia 1º de junho, eu dou uma parte de revisão, uma parte de exercício de projeto. No dia 8 de junho, é a segunda avaliação. Depois do dia 15, tem a recuperação de conteúdo. O que é recuperação de conteúdo? Eu devolvo a prova. Devolvo a prova e faço uma avaliação da prova. No dia 22 é a prova substitutiva. Tá? Então, esse é o nosso calendário, que eu vou deixar para vocês no Moodle, para vocês, assim, eu falo assim, na verdade, esse calendário serve para o aluno cobrar. Mas eu não vou deixar para você cobrar, vou deixar para você conhecer. Porque a gente não espera, eu espero fazer tudo isso aí, né? Sem necessidade de vocês cobrarem da gente aí, que, embora eu sou super aberto. Né? Então, vai ficar esse calendário aí. Beleza. Então, vou passar para voltar aqui para outro compartilhamento. Vou interromper esse aqui e vamos voltar para os slides agora. O que eu quero mostrar para vocês é isso aí. Ó. Pronto, apareceu. É isso aí. Como é que vão ser as notas? As notas vão ser 70% provas e 30% trabalhos. Gente, esse semestre eu quero dar um trabalhinho em cada aula. Para quê? Para a gente aproveitar melhor o tempo da aula. Tá? Então, eu quero fazer uma primeira parte de conteúdo,
né? E eu entendo que é muito difícil a gente ficar 3 horas aqui, né, no esquema remoto, mas eu quero fazer uma primeira parte de conteúdo e fazer uma segunda parte de exercício. Em geral, vou dar um texto para vocês lerem, uma lista de exercícios para vocês fazerem, alguma coisa assim. E aí a gente vai trocando, né, aqui no via chat ou via videoaula, a gente vai conversando para vocês entregarem o trabalho até o fim da aula. Ah, mas pô, pode ser que você falte, você tem algum problema, você está com preguiça no dia, eu deixo entregar até na aula seguinte. No máximo até na aula seguinte. Então nós vamos ter essa coisa diferente esse semestre, que eu não fazia isso no semestre passado, né? Então, a aula nossa vai ter 2 momentos. Vai ter um momento de conteúdo e vai ter um momento de exercício. O dia que for aula de projeto, aí não, aí vai ser só o projeto, né? Porque dificilmente a gente vai ter tempo de fazer alguma coisa a mais além de fazer o projeto, tá? Mas as aulas que forem teóricas, nós vamos ter uma aula teórica, né, e um exercício, uma lista, uma pesquisa, alguma coisa assim para ser entregue no mesmo dia, ou no máximo até na outra aula. Né? Eu vou dar o tempo da aula para vocês fazerem, mas você pode entregar até na outra aula, porque pode ter algum problema, às vezes você mata uma aula, assim, aí eu não vou ter problema de reclamação com isso, porque está todo mundo sabendo, e você fica com uma semana para entregar. No final, esses 30% das notas aqui, ó, vão ser os trabalhos. Eu vou pegar os trabalhos que você fez, corrigir, somar as notinhas deles, e tem que dar 3. Né? Ou sei lá, quantos você entregou aí. O fato é que 30% da nota vai ser esses trabalhos. Tá? Outra novidade que a gente não tinha, gente, é o seguinte, nós vamos fazer chamada em todas as aulas. Como que eu vou fazer chamada? Isso é um problema, cara, porque o povo tá, como faz chamada? Porque tem uma lei de proteção da informação que eu não posso fazer a sua chamada com a gravação. Então, eu não vou fazer chamada gravando. O que eu vou fazer? Eu vou ver seu nome aqui na tela, aqui, ó. Igual eu estou vendo aqui. Cleito Luz, José de Animatéria, Ana Beatriz, Diogo. Isso vai ser a chamada. Vou pedir para você abrir a câmera, eu não vou pedir para você falar nada, para você mostrar a cara, eu não vou pedir, não. Você tem que estar aqui. Seu ícone tem que estar aqui. Seu ícone estando aqui, você ganha presença na aula, tá, gente? Isso é uma solicitação da coordenação, e é uma coisa assim, que não dá para a gente fugir disso. E é simples, né? É simples. Eu vou fazer isso mais ou menos 8 horas da noite, que todo mundo já entrou, né? Em geral, todo mundo já entrou e fica fácil todo mundo responder. Tá bom? Outra coisa é o seguinte, nós vamos começar nossas aulas às 7h15. Em geral, começa às 7h30, né? Mas eu vou começar às 7h15, porque eu falei para vocês, eu quero aproveitar melhor o tempo da aula, né? E vamos começar às 7h15, vamos até às 8h30. 8h30 eu dou uma parada, 15 minutos de intervalo, e depois nós vamos até às 22 horas. Tá? É assim que vai funcionar. Então, assim, muitas vezes essa segunda parte da aula vai ser exercício, vai ser o trabalhinho, uma coisa mais leve, que você pode fazer ali, ou pode deixar para fazer depois, mas eu gostaria que você fizesse dentro da aula, para aproveitar bem o momento ali. Tá bom? Galera, alguém tem alguma pergunta disso que eu falei até agora? Nesse segundo momento que o senhor vai dar de exercício, a gente vai continuar aqui na chamada, tudo certinho? Não, eu vou continuar. Eu vou continuar. Se você quiser sair e voltar, você fica à vontade. Mas eu vou ficar aqui com a sala aberta aqui, entendeu? Vou ficar com a sala aberta, vou ficar aqui. Pode ser que eu fique aqui, sei lá, vendo um jogo, uma coisa assim, né? Mas eu vou ficar aqui com a sala aberta. Porque, para atender as dúvidas de vocês, né? Você não precisa, não. Se você quiser pegar o exercício, fechar depois você voltar,
você fica à vontade. Respondeu, Guilherme? Beleza. Entendi. Beleza, é isso. Mais alguma pergunta, gente? Ok. Então, eu vou começar nosso conteúdo, né, de hoje. Hoje nós vamos falar sobre histórico do aço. Primeiro, o que é aço? Tem gente que está na faculdade e não sabe o que é aço. Aço é uma liga. É uma mistura de dois elementos. No caso, o aço é uma liga de mistura, né? Mistura de ferro com carbono. Ferro com carbono. Aí muita gente pergunta assim, cara, como é que o carbono é incorporado ao ferro? É CO2 que é soprado no ferro fundido. Nós vamos ver isso na aula de fabricação, que é a próxima. Tem aquele ferro fundido que passa nos canais e ali é soprado uma determinada quantidade de CO2. Parte do carbono existente no CO2 se liga ao ferro. Então, isso tudo, hoje em dia, é tudo computadorizado, o volume de minério fundido que passa, o volume de carbono que você tem que injetar, certo? Então, é assim que o carbono se incorpora ao ferro, ao ferro. Mas o que você tem que saber é o que é aço? Ferro mais carbono. É uma liga. Tá? Existem outras ligas de ferro mais carbono? Existem. O ferro fundido, que a gente vê ferro fundido aonde? Tá? Na engenharia civil. Tampa de bueiro. Ou então, que esse fogão de lenha, ferro fundido. Né? E só ali que eu vejo ferro fundido. É também aço, também ferro mais carbono. Qual que é a diferença do ferro fundido para o aço? Teor de carbono. No ferro fundido, o teor de carbono é mais alto. E aí você tem ferro laminado, que também é ferro mais carbono. Qual que é a diferença do ferro laminado? Teor de carbono. O teor de carbono do ferro laminado é mais baixo do que o teor de carbono do aço. Né? Então, essa tabelinha aí, ó, que vocês estão vendo aí, mostra como é que é o negócio. Ó. No aço, o teor de carbono é no 7%. Isso é em massa, tonelagem. Tá? Quer dizer, se eu tiver 100 toneladas de carbono, 100 quilos de ferro, aliás, eu vou ter, no máximo, 1,7 quilos de carbono. Para você ter aço. Tá? Então, o ferro fundido vai de 1,8 a 4,5% de carbono e o ferro laminado é no máximo 0,12% de carbono. Aí você tem uma ideia da resistência à tração dessas três ligas. Né? O aço, a resistência à tração vai de 200 MPa a 1.200 MPa. O ferro fundido é mais baixa, né? É 40 MPa. E no caso do ferro laminado, é de 320 a 350 MPa. Então, é mais que o ferro fundido, mas é menos que muitos aços, tá? E a resistência à compressão, você está vendo aí, ó, a resistência à compressão, ela é igual à resistência de tração no aço. Tem uma diferencinha, mas ela é pequena, então, de forma que a gente considera que ela é igual. Então, a resistência à compressão de uma peça de aço é igual à resistência à tração de uma peça de aço. Quando você tem uma viga, por exemplo, que ela está submetida a tração e compressão, não é igual ao concreto, que o concreto você tem o concreto armado, né? Que você tem o concreto resistindo à compressão e o aço resistindo à tração. Aqui não. Aqui você tem a peça de aço, uma região dela resiste à tração, uma região resiste à compressão. Você calcula pelo pior esforço, pelo maior esforço. Se for tração, você calcula pela tração. Porque é a mesma resistência de tração para compressão.
Ferro fundido não é assim. Ferro fundido, a resistência à compressão é maior do que a resistência à tração, de 2 a 4 vezes maior. E o ferro laminado também é a mesma coisa. A resistência à compressão é de 2 a 4 vezes maior do que a resistência à tração. Tá? Então, essa é a diferença aí. Se você altera muito o teor de carbono, você pode ter ferro fundido ou ferro laminado, o comportamento dele é diferente do comportamento do aço. Então, vamos para frente. Bom, primeiro, isso que vocês estão vendo aí é a ponte de ferro fundido, quer dizer, não era aço, né? Era o teor de carbono de 1,8 a 4,5, país de Gales. Na verdade, está aqui, tem Inglaterra, mas é no país de Gales. É pertinho ali, né? O vãozinho desse de 30 metros. Mas você tá vendo que não tem pilar no meio, né? Os caras fizeram um arco de ferro fundido, botaram o piso da ponte em cima do arco. Assim foi feito. Então, isso aqui foi a primeira obra histórica, né? A primeira ponte de metal líquida, né? Que foi feita no mundo, tá? Na Inglaterra. Sim, como é que os caras faziam aço nessa época? Ferro fundido. Eles botavam o forno, a fumaça do forno passando dentro do ferro fundido, que é carbono, né? Fumaça de carvão, né? É carbono, né? Como é que os caras descobriram isso, né, cara? Empiricamente, é um negócio esquisito. Mas faziam isso, eles descobriram que o produto, quando você passava a fumaça do forno dentro do ferro fundido, o produto final ficava mais resistente do que o ferro. E aí começaram a fazer esse produto. Depois, no século XIX, né, começou a evolução do cálculo estrutural, desenvolvimento de sistemas estruturais, os caras começaram a entender melhor o processo, como é que era, o processo físico-químico, como é que era, aprenderam a laminar perfil, quer dizer, desenhar perfil, fabricar perfis em formatos diferentes, começaram a construir os primeiros edifícios de metal, né? E a expansão das ferrovias, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, levou a um avanço na indústria, porque usou muito perfil de aço para trilho. Então, isso aí acabou aumentando um absurdo aí a utilização do aço, a utilização industrial do aço, de perfis. Essa ponte é de 1850, já é uma ponte bem maior, né? Estreito de Menai, isso fica, se não me engano, na França. Em ferro fundido também, que passa um trem aqui dentro. Ó. Passa, funciona até hoje. Então, vão de 70 metros a 140 metros. Esse primeiro vãozinho aqui é 70 metros, e esse vão maior aqui é 140 metros. Quer dizer, de aço, né? Então, continuou evoluindo a indústria e o cálculo estrutural. Então, a coisa foi avançando. Então, em 1885, foi feito o primeiro prédio no mundo com estrutura de aço. Home Insurance Building, em Chicago. 10 pavimentos. Então, era um absurdo esse prédio de alto. Era um prédio considerado muito alto. Tem duas coisas que possibilitaram a construção de prédios muito altos. Primeiro foi a estrutura metálica, porque possibilitou o prédio ser montado, né? Igual um Lego gigante. Na época ainda não tinha concreto armado ainda com muita resistência pequena, então os caras faziam com estrutura metálica. Uma coisa foi a estrutura, outra coisa foi o elevador. Inventaram um elevador, um cara chamado Watts inventou o elevador, e aí o elevador possibilitou, né, prédios mais altos. Por isso que tem os elevadores aí, Watts. É por causa do cara que inventou, chamava Watts. Então, em 1919, você vê que já é século XX, né? A ponte Quebec sobre o Rio São Lourenço, o vão de 549 metros, o vão central dela. A maior treliça do mundo, era a maior treliça do mundo, nessa época aí, né? Então, aí já era uma treliça metálica, não é o tamanho da treliça, né? Alta, isso aqui,
esse ponto aqui, ela deve ter uns 10 metros, essa treliça aqui, para cada lado, para cima e para baixo. Então, uma treliça muito alta, mas você vê, possibilitou o tamanho desse vão, né? 549 metros. Feito já com aço. Então, nessa época aí, a estrutura metálica já estava bem dominada, o cálculo dela já estava bem dominado, tá? Então, outra coisa interessante que é feito de aço foi um Empire State Building, em Nova York. É um prédio de 381 metros. Foi construído rapidíssimo, 4,5 pavimentos por semana. A estrutura, né? Isso é a estrutura. 4 pavimentos e meio por semana e toda estrutura metálica parafusada. Aí tem uma foto famosa, que eu vou mostrar para vocês. Essa foto é famosa. Por que ela é famosa? O cara está trabalhando na altura aqui, ó, parafusando a estrutura. Deixa eu aumentar para vocês aqui, ó. Ele está parafusando a estrutura aqui no braço, boca aqui, ó. Chave de boca, sem EPI nenhum. O cara não tem um mosquetão aí, não tem um cabo, não tem um cinto, não tem nada. Só Deus segurando O ele. EPI é Deus, rapaz. EPI é Deus. Se o cara for católico um pouquinho, é Deus, Nossa Senhora, São José, segurando ele. E que amarrar pelo menos uma corda no pescoço, né? Que se não morria da queda, morria enforcado. É. Isso aí. O cara parafusando o trem no braço, rapaz. Chavinho de boa. Você vê como é que era, né? Tem uma outra foto que eu não achei. Eu vou ver se depois eu não tenho mais tempo. Que mostra uns 10 caras pendurados numa peça metálica, né? Comendo. Sem EPI nenhum, sem nada. Igual esse caboclo aí. Né? Mas ele estava construindo uma peça nova estrutura metálica. Vou diminuir aqui. Só assim, para vocês terem uma. Como é que é hoje? Você pode estar se perguntando, e hoje? Como que é a estrutura metálica hoje para prédio alto? Hoje fica mais em conta fazer de concreto armado. Então, hoje, os prédios muito altos, que esse prédio em Dubai, em Singapura, na China, ou são feitos de concreto moldado em loco mesmo, de alta resistência, altíssima resistência, ou são feitos de concreto pré-fabricado. Hoje em dia quase não se usa estrutura metálica para prédio alto, tá? Por razões econômicas. É mais barato fazer de concreto. A realidade brasileira aqui, ó. No que é utilizado o aço na nossa realidade aqui? Principalmente galpões industriais, é a grande utilização na construção civil, tá? Então, se você sair aí para trabalhar na rua aí, com estrutura metálica, eu vou botar uma equipe aqui para mexer com estrutura metálica. A maior parte das coisas que você vai fazer é galpão. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Galpão industrial. Também utilizado em plataforma petrolífera. Deixa eu voltar aqui. Não é só galpão industrial, não. Galpão distribuidor, galpão de supermercado. Galpão. Vão. Precisa de vão grande. Né? Então, essa aqui é a maior, principalmente na nossa região aqui, que é Brasília, que tem pouca indústria, mas tem muito distribuidor, tem muito supermercado, enfim. E a maior utilização. Utiliza-se muito também estruturas metálicas em plataforma petrolífera. No Brasil tem, né, no litoral, tudo feito de metal, aço tratado, especial, porque senão a água do mar acaba com ele. Outra coisa que também a gente encontra muito, estrutura metálica, é edificação comercial horizontal, baixa. Shopping, revendedora de veículo, quadra, faculdades, prédios de escolas, e vocês vão entender por que também. Você tem um porquê econômico, Também torres de transmissão de energia elétrica, como telecomunicações, são feitas de aço, metal. Tá? Aí aqui tem um prédio que, por acaso, é o Centro Empresarial do Aço.
é a sede da indústria de aço. Obviamente, o prédio é de aço, né? Os caras são da indústria do aço. E vão fazer um prédio concreto? Então, aqui ele tem 14 pavimentos, né? É um prédio mais alto, 43 metros de altura, e é feito em São Paulo. Foi executado em São Paulo. Não tem muito prédio alto metálico no Brasil. Tá? Não tem. Tem mais prédio baixo. Igual esses exemplos que eu dei aí, né? Shopping, quadra, enfim. Bom, vamos ver aqui então, galera, as vantagens da utilização do aço. Primeiro, a obra fica mais leve. Como que fica mais leve? É porque o aço, a estrutura de aço, ela é mais leve que a estrutura de concreto. Mas você tem que fazer uma comparação lógica. Então, eu vou explicar para vocês. Se tiver um pilar que precisa resistir a 100 toneladas, se ele for de concreto, ele vai pesar 1.000 quilos, vamos supor. Se ele for de aço, ele vai pesar 300 quilos. Então, resistência por resistência, como o aço tem uma resistência mais alta que o concreto armado, as peças são menores. Você precisa de menos seção. Então, as peças sendo menores, sua obra é mais leve. Deu para entender? Porque metro cúbico por metro cúbico, o concreto é mais, o aço é mais pesado que o concreto. O concreto armado pesa 2.500 quilos por metro cúbico. O aço pesa 7.800 quilos por metro cúbico. Mas você usa muito menos aço, porque ele é muito mais resistente. Então a obra fica mais leve. A sua estrutura fica mais leve. Você pode usar o aço em solo poucos favoráveis, porque ele precisa moldar a peça de fundação de concreto, né? Se ela for de aço, você não precisa moldar. Basta cravar no solo, tá? Então, você pode utilizar peças metálicas para fazer fundações em solos ruins. Pé direito menor. O que significa isso? Significa o seguinte, as peças metálicas, elas são mais baixas, são menores que as peças de aço. Uma viga metálica, para resistir ao mesmo esforço, ela vai ser menor do que uma viga de concreto. Então, pode-se trabalhar com pés direitos mais baixos, porque a altura da viga, ela atrapalha o pé direito. Se eu tem viga de concreto que eu for fazer, pela altura dela, pela seção dela, que eu preciso fazer pés direitos muito altos. Então, no caso, quando você tem uma restrição muito grande de pé direito, é melhor usar peças metálicas. Existe uma redução dos acabamentos, porque, em geral, as peças metálicas, elas ficam... Você não reveste, né? Você não reboca. Então, existe uma redução dos pagamentos. E a questão do pé direito, que eu falei para vocês aí, e a capacidade de vencer grandes vãos. Aí você pergunta assim, o concreto armado não vence grandes vãos também? Vence. Mas com aço você precisa de peças menores para vencer os mesmos vãos. Mais leves, mais esbeltas, para vencer os mesmos vãos que se fosse feito de concreto, seria aquele mundo velho de peça, de aço, as peças são mais leves. Então, a primeira vantagem é a grande resistência mecânica. Grande resistência mecânica. Segunda vantagem é a elevada ductilidade. Quer dizer, a deformação antes do rompimento se situa entre 15% e 20%. E é resistente a choques bruscos. O que significa isso? A estrutura metálica, ela deforma muito antes de romper. Isso é ductilidade, né? Ductilidade é a capacidade que um material tem de se deformar antes de romper. Isso é vantagem para a estrutura? É vantagem. É a favor da segurança. Quando você tem uma estrutura que deforma muito antes de romper, você tem tempo de retirar as pessoas de dentro da estrutura. Entendeu? Quando você tem uma estrutura que rompe bruscamente, você está contra a segurança, porque teoricamente você não tem tempo de retirar pessoas, de retirar bens de dentro do prédio onde a estrutura está rompendo. Tá? Então é vantagem
que nós tenhamos estruturas dúcteis, que demorem a romper, ou que rompam com elevada deformação. Então, as estruturas metálicas são estruturas dúcteis, que se rompem depois de grandes deformações. Tá. Bom, o item 3.3 aí, ó, aproximação entre teoria e realidade. Quer dizer, até quando você compara com concreto, é até engraçado, né? Porque o aço é um material homogêneo e praticamente isotrópico. Quer dizer, você consegue prever o comportamento do aço. Aí não consegue prever o do concreto, não, muito mais difícil. Concreto, embora assim, o cálculo seja, hoje em dia, o cálculo de concreto armado seja muito seguro, mas ele é seguro porque se coloca grandes coeficientes de erro no cálculo, né? Coeficiente de segurança que a norma chama. Porque, na verdade, existem muitas imperfeições e muitos problemas que podem ocorrer na execução do concreto. Você pode ter uma relação água-cimento falha, a pessoa colocou água demais, a pessoa vibrou pouco o concreto, a ferragem ficou errada, né? A relação água-cimento ficou errada. Muita coisa pode acontecer para baixar a qualidade do concreto. Baixar a qualidade, consequentemente, a resistência da peça de concreto armado. No aço, isso não acontece. Primeiro, ele é um material homogêneo, você não tem diferença dos pontos de uma peça, é a mesma característica físico-química em todos os pontos da peça, e ele é praticamente isotrópico. Isotrópico quer dizer o quê? Qualquer que seja a direção que você aplica o esforço, a peça ela se comporta da mesma forma. O aço não é assim, a madeira não é assim. Perdão. O concreto armado não é assim e a madeira não é assim. Só o aço é assim. Ele é homogêneo e praticamente isotrópico. Então, o que você lançar no cálculo, praticamente vai ser o que vai acontecer na prática, na vida real. Porque não tem problema de fabricação, não tem imperfeição de fabricação, igual tem no concreto armado. Possibilidade de erro, igual tem no concreto armado. Por isso que são aproximação entre teoria e realidade. É uma vantagem. Ó, facilidade de esforço e ampliação. E aí tem uma figura, vou mostrar isso para vocês, né? Como é que a gente amplia uma estrutura metálica? Basta você soldar ou parafusar uma peça a mais. Tá vendo aqui, ó? Aqui, pensa num galpão chegando aqui, ó. Com o telhado do galpão chegando aqui. E eu quero ampliar o galpão para cá. O que eu faço? Parafuso uma peça a mais aqui e continuo o galpão para cá. A mesma coisa aqui. Eu tenho uma viga chegando aqui, quero ampliar o meu prédio para cá. Basta eu soldar uma peça ou parafusar uma peça aqui para continuar a estrutura lá de cá. Então, e tem uma outra coisa. É possível também desmontar estruturas de aço. Lá na Universidade Estadual de Goiás, que fica em Anápolis, né? Na UEG, tem um estacionamento coberto lá, que a estrutura veio todinha de Centro de Goiânia. Um ginásio que tinha no Centro de Goiânia, que desmontaram, era do governo, né? Do governo do estado. Eles desmontaram o telhado do ginásio, levaram para Anápolis e montaram inteirinho lá. Inteirinho, igualzinho. Então, quer dizer, existe a possibilidade de reaproveitamento. Por isso que se fala que a estrutura metálica é a favor da sustentabilidade. Que é possível mesmo, assim, isso não é lenda, não. É possível você reaproveitar a estrutura. Ninguém faz um prédio alto para montar e desmontar ele, né? Aliás, é o contrário, né? Desmontar ele e montar em outro lugar. Mas quando você pensa em galpão, quando você pensa em quadra, quando você pensa em cobertura de grande vão, é possível desmontar e remontar. É aqui, né, que eu falei, né? Possibilidade de reaproveitamento, existe a possibilidade de reaproveitamento da estrutura, sim. Ela pode ser desmontada e remontada. Inclusive, telhado de metal que pode ser desmontado e remontado. Telhado de casa que eu estou falando. E aqui o 3.6 é talvez o item mais importante, assim.
Porque a estrutura metálica ela permite uma rapidez de execução muito grande, muito maior que a estrutura de concreto. Então a gente põe benefícios econômicos. Que benefícios econômicos são esses? Quando você precisa de um prédio comercial ou industrial, que o prédio vai te possibilitar arrecadar, por exemplo, shopping. Shopping, você terminou o prédio, você fechou a loja, você começa a arrecadar, né? Galpão industrial. Você terminou o galpão, você pôs sua massa, você pôs sua máquina nova lá, você aumenta a sua produção, você começa a arrecadar. Então, tem uns tipos de prédio que a rapidez da execução, ela representa um ganho econômico. Uma vez eu fiz uma obra em Anápolis, era um galpão industrial lá de uma farmoquímica. Era uma indústria química que fabricava remédio, fabrica remédio. Assim, o cara ele estava fazendo um galpão que ele ia colocar uma máquina nova de fabricar determinado tipo de remédio lá, um antibiótico, lá um trem. Eu sei que 3 meses de produção só do galpão novo, pagava o galpão. Olha só. Quer dizer, o cara, se ele produzisse dentro do galpão lá 3 meses, ele já pagava o galpão. Então, para uma obra com essa característica, fazer a obra mais rápido, né? Terminar mais rápido é vantagem. Então, aí, é uma vantagem muito grande em fazer certas obras com estrutura metálica. Fazer shopping, fazer indústria. Eu já vi até faculdade, porque os caras queriam abrir sala de aula a mais, porque na época estava bombando. Hoje em dia seria outra dinâmica, né? Mas o cara queria fazer sala de aula, queria fazer vestibular, queria encher de aluno rapidinho, pronto. Então ele fez estrutura metálica, por causa da rapidez da obra. Tá? Então, às vezes é vantagem. Porque se você fizer uma conta assim, né? Então, a conta que o leigo está acostumado. O engenheiro não faz conta assim, mas o leigo está acostumado. Fazer assim, o preço da estrutura metálica ele é mais alto do que o preço de uma estrutura de concreto. O custo inicial é mais alto. É mais alto mesmo. Mas quando você leva em consideração essa questão dos benefícios econômicos que podem advir pelo fato da obra ser rápida, aí muitas vezes compensa fazer o prédio de estrutura metálica. Tá? Bem, principais desvantagens da utilização do aço. Primeiro, corrosão. Corrosão, quer dizer, as estruturas metálicas, elas são sujeitas à degradação ambiental, principalmente por causa de corrosão. Aí você pergunta para mim assim, as estruturas de concreto armado não são sujeitas à deterioração ambiental? São também, mas é um processo muito mais lento. Então, você tem que proteger muito bem as estruturas metálicas, as estruturas de aço, para elas não sofrerem uma degradação ambiental rápida. Tem que proteger. Em geral, a gente protege com pintura. Mas quando você tem um ambiente muito agressivo, você tem um ambiente de indústria, tem muito sal, alguma coisa assim, são necessários tratamentos mais custosos, mais caros. Tá? São necessários tratamentos mais caros, que, em geral, ele implica em você revestir a estrutura com alguma coisa. Outro tipo de pintura, mais pesado. Tá? Então, a degradação ambiental é o principal problema da estrutura metálica. Degradação ambiental por causa da corrosão. Lembrando que corrosão é uma pilha, né? Se você tem uma região da estrutura que perde íons, uma estrutura que ganha íons, e para isso acontecer tem que ter água. A água é o fluido eletroquímico ali por onde passam os íons de uma região para outra. Aonde passam os íons? Onde a estrutura perde íons, ela perde massa, ela perde poder de portante, né? Poder de suportar cargas. Tá? Então, o principal problema da estrutura metálica é a corrosão, é a degradação ambiental, corrosão.
Outro problema que tem também é o comportamento em situação de incêndio. Se você tiver prédio sujeito a incêndio, a estrutura metálica tem que ser protegida. Está vendo aí com essa foto aí? Onde os pilares metálicos estão protegidos por alvenaria ou por concreto. Uma viga aqui protegida por concreto. Ó. Quer dizer, um custo mais, né? Um gasto a mais, né? Para proteger a estrutura em situação de incêndio. O caso mais famoso é o do World Trade Center, que foi atingido por um avião, né? Em 2001. A maioria no México não era nem nascido. Não era nascido, sim. Nós estamos em 2021, né? Vocês eram tudo criancinha. O avião bateu no prédio e o impacto do avião com o prédio não derrubou o prédio. Só que o avião estava cheio de combustível e o combustível gerou um incêndio, né? E a estrutura daquele prédio era metálica. Então, o que aconteceu? O incêndio derreteu, não foi nem as vigas. Por falar, o incêndio derreteu as vigas, não. O incêndio derreteu os parafusos que iam as vigas com os pilares. Então, o parafuso derreteu, você deixou de ter união das vigas com os pilares e as lajes caíram em cima da outra. Deu aquele efeito implosão que vocês vêem nos vídeos aí do YouTube. Aí. Uma laje caindo em cima da outra. Então, é muito delicado a estrutura metálica em situação de incêndio. Ela entra em ruína mais rápido do que a estrutura de concreto. Bem mais rápido. Bem mais rápido. No caso do World Trade Center mesmo, o incêndio durou pouco mais de 1 hora. E o prédio caiu. E se fosse um prédio de concreto, precisaria ter mais de 4 horas de incêndio para o prédio cair. Então, é uma diferença muito grande. Então, é um problema para a estrutura metálica. Comportamento de situação de incêndio. Tá? Um outro problema disso, que não chega a ser um problema, né, gente? Mas é uma situação assim, que a gente tem que lidar com ela. Demanda mão de obra especializada. É até bom, né? Por um lado, acho que é até bom, né? Você fazer um negócio que demanda mão de obra especializada. É assim, que às vezes você, como engenheiro, pode ter problema, porque você precisa ter gente que entenda do negócio. Não é qualquer profissional que consegue fazer uma estrutura metálica e montar a estrutura metálica, né? Então, e até porque assim, como é que eu vou falar para você? Se você tiver erro dimensional, de dimensão, num projeto de estrutura metálica, você não consegue resolver. Pensa essa treliça aqui, ó. Esse vão aqui ele tem 20 metros. Se a treliça tiver 20 metros e 30 centímetros, ela não encaixa aqui, nesses pilares. E isso em concreto armado é muito comum acontecer. Erros centimétricos. Erros de peça, né? Da ordem de centímetros. Você conserta lá, você corta a forma, né? Você corta a ferragem. Peça de aço não tem jeito de fazer isso. Tá? Então, a mão de obra tem que ser especializada, a montagem da estrutura tem que ser uma estrutura muito mais, tem que ser uma montagem muito mais profissional, muito mais rigorosa, tá? Porque senão você não consegue montar, você tem problema na montagem da estrutura, porque ela não aceita erro. Eu tinha um professor que falava, a estrutura de aço não aceita desaforo. Se você errar, ela vai bater na sua cara mesmo. Tá? Beleza. Pessoal, então, por hoje, é isso. Essa aula é mais curta mesmo que a primeira aula, tá? Eu não vou passar exercício para vocês hoje, não. A partir da aula que vem, nós vamos ter esse formato novo aí, uma primeira parte aí, que é mais ou menos até 8h30, como é que fala? Teoria, e depois, na segunda parte, com exercício, com alguma pesquisa, com algum filme para vocês assistirem, alguma coisa assim. Tá bom? E aí eu vou fazer chamada também, que eu falei para vocês, né? Vendo os íconezinhos aqui, e aí a gente vai conversando. Alguém tem alguma pergunta, galera? Tudo certo? Não, tá tudo certo. O professor Maurílio falava muito de estrutura metálica pra gente.
O que Ele falava, ele Guilherme? sempre comentou todos esses pontos positivos, esses pontos negativos da estrutura metálica, ele sempre teve Ele gosta mesmo de estrutura metálica, sempre falou muito sobre isso, falava do World Trade Center também. Mas é um negócio muito legal de estrutura metálica. E eu, assim, acho que vocês, depois, quando você for pensar na pós-graduação, é uma pós-graduação boa de fazer, sabe? Estrutura metálica. Tem pouca gente que faz. Pouca gente que calcula estrutura metálica. É bacana, estrutura metálica é bacana. Vocês vão gostar da matéria. Mas tem muita gente interessada em estrutura metálica? Se você for bom para fazer, velho, é que eu tô falando para você que eu tô olhando um monte de galpão metálico para fazer. E né, não quer a serralheira, né? Não quer pegar o serralheiro e jogar na mão do serralheiro. O cara quer um engenheiro. Se você tiver uma equipe boa, você roda muito, faz isso. Eu vou deixar esse material que eu não botei ainda, tá? Não pus ainda, eu vou botar esse material no Google, vou botar hoje. Então, essa gravação, na hora que eu zerar ela também hoje, eu já ponho ela para vocês. E eu acho que vocês têm outra aula comigo, não tem? De mecânica dos solos, é comigo? Não, mecânica dos solos foi semestre passado. Foi semestre passado, né? Ou tem Professor, mecânica dos solos 2 e eu não tô sabendo. Pois não, Cleiton. as aulas vão ser todas online? Até então vai, viu, Cleiton? Porque Até assim, a segunda pandemia não acabou ainda, né, cara? Só as provas vão ser presenciais, tá? Eles vão fazer uma coisa muito cuidadosa lá, com distanciamento social, com máscara, tá? E por enquanto vai ser assim. A gente espera, quem sabe no meio do semestre a gente consegue voltar. Eu tô louco para voltar presencial. Porque, assim, por vários motivos, porque eu gosto de estar com os alunos. E a gente trabalha muito mais aqui no online. Você tem que ter mais recursos, entendeu? Tem que ter mais recursos. Mas é isso aí. Mais alguma coisa, gente? Ok, vou encerrar, Tranquilo. então. Professor? A gravação. Depois não. Vai computar presença também, igual os outros, né? Igual eu falei assim, como é que eu vou fazer? Eu vou ver o seu íconezinho aqui, ó. Cleiton Lúcio, Guilherme Temóteo, Leandro Lopes. E é assim que eu vou computar. Eu não vou fazer chamada, não vou pedir para você abrir a câmera, nem nada. Mas você tem que aparecer para mim aqui. Não, beleza. Acho que tem um aluno novato aí, professor, acho que é o Gustavo, viu? Bem-vindo para o Gustavo, ele está presente aqui? Deixa eu ver aqui. Ele vai pegar só essa matéria aqui com a gente, Cleiton. Tá. Cleiton, tá aí, apareceu aí, ó. Gustavo Silva. Bem-vindo, viu, meu companheirão? Novato na turma esse aí, viu, professor? Gente boa. Bem-vindo. Tamo junto. O Cleiton, o representante é você, né? Eu sou o representante, o Timóteo o vice. Qualquer coisa eu falo com vocês dois, né? Tranquilo, estou à disposição. Vai ser só alegria, bicho. Eu vou falar com vocês só para falar que nós estamos só com alegria aqui. Isso é importante. Não, me dá problema para resolver. Não. Se tiver tudo bem, nem olha na minha cara. Brincadeira. Essa é a solução. É que o Marco falou para mim só, tem um problema, pode ser que tenha um problema na outra disciplina, mas não foi nessa não, a disciplina do nono período. Aí você fala com o representante. Moço, pelo amor de Deus. Tá bom, gente. Um abraço para vocês. Comunicar a turma de alguma coisa, vai ter aula, não vai ter aula, alguma coisa assim, algum imprevisto, pode mandar pra gente que... Sempre vai ter, se Deus quiser. Não, a gente não sabe quando vai acontecer algum Não, mas eu tô brincando aqui, mas eu já tive problema. Eu já fiquei no trânsito uma vez, semestre passado. Tem sim, é bom saber. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Um abraço. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite.